por Machado de Assis. Apaguemos a lanterna de Diógenes. Achei um homem. Não é príncipe, nem eclesiástico, nem filósofo. Não pintou uma grande tela, não escreveu um belo livro, não descobriu nenhuma lei científica. Também não fundou a efêmera República de Loreto e, conseguintemente, não fugiu com a caixa, como disse o telégrafo acerca de um dos rebeldes, logo que a província se submeteu às autoridades legais do Peru. O ato da rebeldia não foi sequer heróico, e a levada da caixa não tem merecimento. É simples necessidade de um viático. O pão do exílio é amargo e duro. Força é barrá-lo com manteiga. Não, o homem que achei não é nada disso. É um barbeiro. Mas tal barbeiro que, sendo barbeiro, não é exatamente barbeiro. Perdoai essa logomaquia. O estilo ressente-se da exaltação de minha alma. Achei um homem. Se aquele cínico Diógenes pode ouvir, do lugar onde está, as vozes cá de cima, deve cobrir-se de vergonha e tristeza. Achei um homem. E importa notar que não andei atrás dele. Estava em casa muito sossegado, com os olhos nos jornais e o pensamento nas estrelas, quando um pequeno anúncio me deu arrebate ao pensamento, e este desceu mais rápido que o raio até o papel. Então li isto. Vende-se uma casa de barbeiro fora da cidade. O ponto é bom e o capital diminuto. O dono vende por não entender. Eis aí o homem. Não lhe ponho o nome, por não vir no anúncio, mas a própria falta dele faz crescer a pessoa. O ato sobra. Essa nobre confissão de ignorância é um modelo único de lealdade, de veracidade, de humanidade. Não penseis que, vendo a loja, parece dizer, naquelas poucas palavras do anúncio, por estar rico para ir passear a Europa, ou por qualquer outro motivo que à vista se dirá, como é uso escrever em convites destes. Não, senhor. Vendo a minha loja de barbeiro, por não entender do ofício. Parecia-me fácil, a princípio. Sabão, uma navalha, uma cara. Cuidei que não era preciso mais escova que o uso. E foi a minha ilusão, a minha grande ilusão. Vive nela barbeando os homens. Pela sua parte, os homens vieram vindo, ajudando o meu erro. Entravam mansos e saíam pacíficos. Agora, porém, reconheço que não sou absolutamente barbeiro. E à vista do sangue que derramei, faz-me enfim recuar. Basta, Carvalho. Este nome é necessário à prosopopeia. Basta, Carvalho. É tempo de abandonar o que não sabes. Que outros mais capazes tomem a tua freguesia. A grandeza deste homem, escusado é dizê-lo, está em ser único,
se outros barbeiros vendessem as lojas por falta de vocação, o merecimento seria pouco ou nenhum. Assim os dentistas, assim os farmacêuticos, assim toda a casta de oficiais deste mundo, que preferem ir cavando as caras, as bocas e as covas, a vir dizer chamemente que não entendem do ofício. Este ato seria a retificação da sociedade. Um mau barbeiro pode dar um bom guarda-livros, um excelente piloto, um banqueiro, um magistrado, um químico, um teólogo. Cada homem assim devolvido a lugar próprio e determinado. Nem por sombras ligo esta retificação dos empregos ao fato do envenenamento das 2 crianças pelo remédio dado na Santa Casa de Misericórdia. O engano não prova nada. E se alguns farmacêuticos, autores de iguais trocas, têm continuado a lutuosa faina, não há razão para que a Santa Casa entregue a outras pessoas a distribuição dos seus medicamentos, tanto mais que pessoas atuais os não preparam. E, no caso ocorrente, o preparado estava certo. A culpa foi das 2 mães. A queixa dada pela mãe da defunta terá o destino desta, menos as pobres flores que Olívia houvera arranjado para a sepultura da vítima. Também há céu para as queixas e para os inquéritos. O esquecimento público é o responso contínuo que pede o eterno descanso para todas as folhas de papel despendidas em tais casos. Sobre isto de inquéritos, perdi uma ilusão. Não era grande, mas as ilusões, ainda pequenas, dão outra cor a este mundo. Cuidava eu que os inquéritos eram sempre feitos, como está escrito, pelo próprio magistrado. Mas ouvi que alguns escrivões, poucos, é que fazem e redigem, supondo presente a pessoa que falta. Como no whist, se joga com um morto. Creio que é por economia de tempo. E tempo é dinheiro, dizem os americanos. O maior mal desse ato é não ser verídico, não o ser ilegal ou irregular. Se as dores humanas se esquecem, como se não hão de esquecer as leis? E dado seja simples praxe, as praxes alteram-se. O maior mal, digo eu, é não ser verídico, posto que aí mesmo se possa dizer que a verdade aparece muita vez envolta na ficção e deve ser mais bela. As décadas não competem com os Lusíadas. O ideal da praxe é a cabeleira do speaker. Os ingleses mudarão a face da terra antes que a cabeça do presidente da Câmara. Este há de estar ali com a eterna cabeleira branca e longa, até meia-noite, e agora até mais tarde, se é exato o telegrama desta semana, noticiando haver a Câmara dos Comuns resolvido levar as sessões além daquele limite. Não é que o não tenha feito muitas vezes. Basta um exemplo célebre. Quando Gladstone deitou abaixo de Israel em 1852, acabou o seu discurso ao amanhecer.
Um triste e frio amanhecer de inverno que arrancou ao ministro caído esta palavra igualmente fria. Ruim dia para ir a Osborne. Agora vai ser sempre assim. Tenham ou não os ministros de ir a Osborne pedir demissão. E o presidente firme, com a eterna cabeleira metida pela cabeça abaixo. Sim, eu gosto da tradição, mas há tradições que aborrecem por inúteis e cansativas. De resto, cada povo tem as suas qualidades próprias, e a diferença delas é que faz a harmonia do mundo. Desculpai o truísmo e o neologismo. Mas eu, que falo humilde, baixo e rudo, devia lembrar-me, a propósito dos inquéritos, que a clareza do estilo é uma das formas da veracidade do escritor. Parece-me ter falado um tanto obscuramente na semana passada acerca das prédicas do padre Júlio Maria em Porto Alegre. Alguns amigos supuseram ver uma crítica ao padre naquilo que era apenas uma alusão às palmas na igreja. E ainda assim, por causa de meu ouvido, que já está bom, dou-lhes esta notícia. Que culpa tem o padre de ser eloquente? Ainda agora acabo de ler o discurso que ele proferiu na Santa Casa, em Juiz de Fora, a 5 de janeiro deste ano. O assunto era velho, a caridade. Mas o talento está em fazer de assuntos velhos assuntos novos, ou pelas ideias, ou pela forma. E o padre Júlio Maria alcançou este fim por ambos os processos. Também ali foi aplaudido. Em verdade, se ele prefere os discursos como os escreve, é natural que os próprios ouvintes de Porto Alegre se sentissem arrebatados e esquecessem o templo pela palavra que enchia. Um ouvido curado faz justiça a todos. E já que falo em palmas, convido-vos a enviá-las ao Congresso de São Paulo, que votou ou está votando a estátua do Padre Anchieta. Ó Padre Anchieta, ó santo e grande homem, o novo mundo não esqueceu o teu postulado. Aí vais ser esculpido em forma que relembre a cultos e incultos o que foste e o que fizeste nesta parte da terra. Os paulistas bem merecem da história. Não é só a piedade que lhes agradecerá, também a justiça reconhecerá esse ato justo. Tão alta e doce figura como a do Padre Anchieta não podia ficar nas velhas crônicas, nem unicamente nos belos versos de Varela. Mais palmas a São Paulo, que acaba de votar o subsídio e a pensão a Carlos Gomes e seus filhos. Salvador de Mendonça, um dos que saudaram a aurora do nosso maestro há quantos anos, mandou-nos ser um dos cancerosos de New York, uma esperança de cura para o autor de Guarani. Oxalá o encaminhe à vida, como o encaminhou à glória. E pois que trato de música, palmas ainda uma vez ao nosso austero hóspede, Moreira de Sá,
que teve a sua festa há 4 dias. A crítica disse o que devia do artista. A imprensa tem dito o que vale o homem. Eu escrevo tudo. Tão viva trago comigo a sensação que me deu o seu violino mestre e mágico. Enfim, e porque tudo acaba na morte, uma lágrima por aquele que se chamou Doutor Rocha Lima. Não sei se lágrima, quando se padece tanto e tão longamente, a morte é liberdade. E a liberdade, qualquer que seja a sua espécie, é o sonho de todos os cativos. Rocha Lima deve ter sonhado, durante a agonia de tantos meses, com esse desencadeamento que lhe tirou um triste suplício inútil. 26 de julho de 1896.